Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera, que se liga aqui com a gente, mais uma editoria de esportes do GorpaCast. Seguinte galera, Igor Dores aqui, hoje não tem Carlitos Marinho, hoje não tem Douglas Moretti, hoje o jogo é rápido. Vocês vão ficar agora com uma produção especial que a gente fez pra você. Guarapuava Rubro-Negra, Associação Atlética Batel. É o nosso rádio documentário, a gente fez sobre um clube de futebol aqui de Guarapuava, que é, como o próprio nome sugere, o Batel. A gente vai contar curiosidades, a gente vai contar sobre a torcida, vai contar sobre a diretoria, sobre os atletas, enfim, a gente fez um apanhado geral desse clube tão importante aqui de futebol aqui de Guarapuava, porque é claro, a editoria de esportes não podia fazer um rádio documentário se não fosse, é claro, sobre esportes. Então, esperamos que vocês gostem, fiquem aí com a gente, depois do vídeo deem um like, comentem e se inscrevam na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/GorpaCast. Se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube. E é isso galera, um grande abraço, curtam o documentário e até sábado que vem. Valeu! 17 de março de 1951, data marcante para muitos guarapuavanos. Aliás, naquele dia, há 67 anos atrás, surgia a Associação Atlética Batel. O Batel, que futuramente representaria e tornaria conhecido o nome de Guarapuava dentro das 4 linhas de um campo de futebol. O Batel surgiu pequeno, como iniciativa de um grupo de empresários para disputar campeonatos dos amadores, e que assim fez por quase 40 anos. Foi só em 1989 que passou a atuar profissionalmente, quando entrou na segunda divisão do Campeonato Paranaense. No ano seguinte, conseguiu o primeiro triunfo, o acesso para a primeira divisão. Entre 1990 e 1997, manteve-se na elite do futebol do Paraná, disputando inclusive jogos contra grandes equipes como Coritiba e Atlético Paranaense. A melhor campanha foi entre 1994 e 1995, quando alcançou a 6ª posição na primeira divisão do Campeonato Estadual, garantindo uma vaga na Série C do Brasileirão, onde viria a terminar em 11º lugar. Era um time de várzea conquistando um reconhecimento nacional. Ao falar sobre a importância do Batel para o futebol de campo de Guarapuava, não se pode começar de outra forma senão pela construção desse estádio, que foi o primeiro passo para a profissionalização do clube no final da década de 1980. Até então, o Batel era considerado uma equipe de futebol amador marrom, já que os jogadores não eram profissionais. O cenário começou a mudar quando um grupo empresarial de Guarapuava, que tinha à sua frente Alfredo Gelinski, decidiu disputar a presidência do Batel. Com grandes campanhas ao longo da década de 1990, a Associação Atlética Batel representou Guarapuava no estadual e no Brasileirão. Guarapuava é uma cidade que, como muitas outras ao longo do século passado, viu o futebol de campo ser um esporte adorado por sua população. É inegável a importância que os clubes da cidade tiveram para fomentar o desenvolvimento da região nos campos social e econômico. Os torcedores lembram que há mais de 30 anos, quando a Associação Atlética Batel, clube criado em 1951 pelas famílias Silvestre e Carolo, entrava em campo e a cidade parava. O ex-lateral direito e um dos grandes destaques do Batel na década de 90, Dirceu Pato, contou um pouco mais sobre como era a equipe naquela época. Em 89, junto com o zagueiro Gacei, nós fomos vendidos por um projeto grande que era o Blumenau Esporte Clube, né? Na cidade de Blumenau, uma equipe que estava investindo alto em 88, e em 89 veio o plano da Zé e acabou com todo aquele sonho daquela equipe, né? Com isso eu adquiri meu passe e tinha oportunidade de ir para outra equipe, mas o Batel estava surgindo, devo assim voltar para casa. O Batel era querido por todos, do Paraná mesmo, era um time simpático, né? A torcida paranaense. E o Batel fez grandes jogos, né? Enquanto as equipes da capital sempre mostrou força, né? Tirou pontos valiosos das equipes, era uma equipe respeitada.
Porém, nas últimas décadas, a situação do clube não foi a melhor que o torcedor batelino pôde ver. O clube enfrentou dificuldades e chegou a ficar 5 anos sem disputar uma divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Foi em 2014, após uma disputa jurídica, o Batel conseguiu o direito de voltar a competir no Campeonato Estadual, ainda que na 3ª divisão. Desde então, disputou as menores divisões, sempre com um time despretensioso. Em 2017, conquistou o acesso à 2ª divisão e atraiu a atenção de empresários do mundo futebolístico. Um deles é o carioca Bernardo Feller. Após ceder alguns de seus atletas agenciados para os compromissos do rubro-negro em 2018, Bernardo se apegou ao clube guarapuavano e resolveu investir. Atual diretor executivo da associação, ele vê muito potencial no clube e começou nos últimos meses um trabalho focado nas categorias de base que alcançou uma marca histórica no Campeonato Paranaense Sub-19, ficando entre os 10 melhores colocados. Há ainda a possibilidade do Batel disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a mais tradicional competição das categorias de base no Brasil. O sucesso da base batelina tem participação dos guarapuavanos também dentro de campo. 6 dos 11 titulares da equipe sub-19 são nascidos aqui na cidade e desfrutam de um sentimento especial ao defender o clube de sua cidade natal. O meio-campista Juan contou um pouco como é entrar em campo e poder defender não só o preto e o vermelho do Batel, mas também o azul e o verde da bandeira guarapuavana. Para mim é gratificante poder atuar com a camisa do Batel. Ainda mais eu que sou aqui da cidade mesmo, sei toda a história do clube, o peso que essa camisa tem e o que ela significa para a população guarapuavana, torcedor batelino. Espero um dia poder disputar uma divisão nacional com o Batel, uma 1ª divisão do Paranaense, onde o clube merece estar. Ainda mais que agora vendo uma reconstrução boa, que sabemos que diretoria anterior, todo mundo sabe o que aconteceu com o clube, passou por problemas financeiros e agora está numa reconstrução boa. Cara, e o torcedor batelino é sempre uma energia muito positiva quando joga aqui no Valdomiro Gelinski e eles estão presentes. Passa uma energia muito boa pro jogador que está ali dentro, uma motivação a mais. Para jogar com a camisa do Batel, o jogador tem que ter muita raça, determinação, que isso a torcida sempre vai cobrar. E é bom, o calor é muito bom, pelo menos para mim, é uma sensação única quando eu jogo no Valdomiro Gelinski. O treinador do Sub-19, Dudu Salles, falou um pouco do princípio de planejamento do clube para a próxima temporada e apontou algumas situações que ainda atrapalham a execução de um trabalho de alta qualidade, como a indefinição de metas do Batel para o futuro. Pelo que a gente fez no Sub-19, com a estrutura que a gente tinha, né, que muitos não, a gente sabe da nossa situação, qual era a real situação, mas eu vim sabendo também de como ia ser. Mas eu acredito que agora permanecer, utilizar aí de 30% a 40% dos atletas que a gente tem no 19 para subir para o profissional, manter uma base, trazer a gente fala uma espinha dorsal, né? Que é a base do time. Eu acredito que tem condições de subir, cara. Eu penso que o Batel tem pela torcida, pela cidade, pela empolgação que é o futebol aqui. Se você monta um time aí bom e barato, você sobe. Pelo que eu já vi esse ano. Eu acho que se você monta aí você consegue unir as duas coisas. Pelo que você tem no 19, você dá uma encorpada boa para jogar uma Taça São Paulo. E você consegue, no meio disso, ainda trabalhar um profissional. Agora vai da questão financeira, cara. Futebol é a parte financeira, onde vai pesar. Tem que definir o que o Batel quer. O Batel quer montar um time para subir o ano que vem. Esquece a Taça São Paulo. O Batel quer fazer uma estrutura como é o PSTC. Não importa se não subir, eu quero vender jogador. Então vamos para a Taça São Paulo. O Batel tem bala para as duas coisas. Opa, então vamos jogar os dois. Tem aí 100, 200 mil para gastar por mês? Se tem, vamos. Então você vai gastar aí 200 pau por mês, vamos jogar uma Taça São Paulo e vamos subir pro primeiro. Hoje o Batel não tem estrutura para jogar uma Taça São Paulo. Tem que trazer jogador top. Você vai ter que gastar. Não tem jeito, vai ter que gastar. Um jogador top, ele vem, você tem que pagar a transferência dele. Você tem que dar uma ajuda de custo para ele. Sim. Mas é Sub-19. E aí, Sub-19 em São Paulo, que ganha menos, ganha R$600 uma ajuda de custo. Precisa se definir realmente o que quer. A ideia nossa é esse período agora, outubro, novembro, dezembro, é trabalhar bastante com avaliações no profissional. Às vezes você tem
10, 15 jogadores que você tem que olhar, e aí é esse período que a gente vai usar. Como eu fiz no Cascavel. A gente usou outubro, novembro só de avaliações. Acabando, nada contratado. Quando finalizar de vez o Sub-19 já começa uma A minha ideia é, se a gente não classificar, acaba dia 15. Retorna dia 5 de outubro. Os trabalhos já com o profissional. Aí, mas só que outubro e novembro é só trabalho de avaliação. Não vem nenhum jogador que já está certo. Aí jogadores pra gente fechar o grupo, aí começa a trabalhar. Aí em dezembro a gente fecha. Dezembro fecha o grupo, janeiro contrata, que aí fica mais barato, né? Porque aí você não precisa contratar agora, né? Tem uns atletas que já estão contratados, também tem que reavaliar, ver como vai ficar. Agora é definir. Diretor executivo e maior investidor do clube atualmente, o empresário Bernardo Feller confirmou que existem dificuldades, mas que está disposto a enfrentá-las para colocar o Batel de volta na primeira divisão estadual e, por que não, em um patamar elevado no cenário nacional. O Batel veio na minha direção e eu na direção do Batel desde o ano passado, quando eu ajudei o professor Marcelo Duó. O projeto do Sub-19 veio à minha mão porque ficou, na realidade, sem ninguém. Se não existisse alguém para tocar o Sub-19, eu acho que talvez teria caído ou parado. Então, eu acabei assumindo e, com isso, querendo dar continuidade para montar um time para transformar no ano que vem um time para subir para a primeira divisão. Essa é a minha meta. Tudo depende das gestões. Hoje em dia você pode ter um time na primeira divisão que de repente vem ele cai para a segunda divisão e aí talvez vai até para a terceira divisão. Tudo é possível. Depende sempre da diretoria. O que eu estou tentando fazer é manter ele agora aonde está, que fazer um trabalho de administração, nesse momento com administração forte, aí você pode pensar seriamente em fazer um time para a primeira divisão. A coisa mais importante que realmente eu peço é um voto de confiança. Eu sei que o Batel já passou por muitos altos e baixos. Mas em tudo, a gente tem que acreditar, não é verdade? E sonhar. Se a gente não sonhar e não acreditar, não vai a nenhum lugar. Eu, pelo menos, eu me considero um sonhador. Mas eu sou uma pessoa já de 68 anos de idade, vivido, e eu acredito muito em todos. E eu acho que eles podem acreditar também um pouquinho em mim. É só isso que eu peço. O bom trabalho segue a partir de outubro, quando o clube inicia a preparação para a divisão de acesso a ser disputada em 2019. O treinador das categorias de base, Dudu Salles, tem grande probabilidade de assumir o comando do elenco profissional que almeja grandes objetivos. O principal é garantir a classificação para a primeira divisão estadual de 2020. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. Eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol negou. A técnico Sambo. Tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção hoje este programa é uma produção dos alunos do 2º ano de jornalismo na disciplina de Rádio Jornal Laboratório. Roteiro e produção, Carlitos Marinho, Douglas Moretti e Igor Dores. Entrevistas, Carlitos Marinho e Douglas Moretti. Edição, Douglas Moretti e Igor Dores. Supervisão, Gilson Bosquiero. Agradeço ao nosso Senhor no flow. Por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol negou. A técnico Sambo tocou Neymar é gol. No flow.
Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país no futebol, negou. A técnico sambou, tocou Neymar.